Oi, meu nome é Vanessa Andrade e este é o VirtudeCast, o podcast onde a mulher bíblica se encontra com a mulher moderna. Seja bem-vinda, minha amiga virtuosa, a mais um VirtudeCast. Estou muito feliz que você está aqui. Hoje é o nosso 6º episódio, sim, estamos evoluindo. E nesse episódio eu quero falar sobre criação de filhos. Nós já falamos sobre vida com Deus, sobre se mulher virtuosa existe, já falamos até sobre o cansaço no episódio passado. Se você não ouviu, recomendo que você ouça, é uma palavra assim que vai te fortalecer nesse ano de 2025. E hoje eu quero falar 3 ensinos práticos para a criação de filhos. Porque, gente, é verdade ou não é? Nós gastamos muito tempo com criação de filhos, muita energia. E eu quero começar pela palavra, pelo versículo de Provérbios 22:6. Sim, vamos começar pelo livro da sabedoria, Provérbios, porque ele tem muito para nos ensinar. Quero ler para você Provérbios 22:6, que diz, você provavelmente já conhece esse texto: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Na versão NVI, que é uma versão mais atualizada, diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Eu tive uma experiência esses dias, eu estava muito ansiosa com algumas questões sobre criação de filhos. Eu tenho filhos em 3 idades diferentes, isso é bem desafiador, porque você lida com um filho na adolescência, com um filho na pré-adolescência, com um filho na infância, e as etapas elas vão mudando e nós não estamos preparados para cada etapa. Cada etapa nova é algo que a gente ainda não viveu e muitas vezes é real nós sentirmos alguma insegurança e não tem nada de errado com isso. Mas o que nós precisamos fazer quando nós nos sentimos inseguras? Recorrer à palavra de Deus. E nesse dia, na minha insegurança ali, ansiosa, até estressada, com os meninos, eu recorri à palavra. E o Senhor me trouxe um texto de João 8:28 que eu quero compartilhar hoje com você, que diz assim: então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. Eu quero me ater nessa parte B aqui do 28, que diz, vou ler novamente, não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou. O primeiro ensino prático que eu quero trazer para você hoje sobre criação de filhos é: elas aprendem, as crianças, o adolescente, eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Jesus, ele nos traz aqui esse ensinamento. Eu não falo nada que eu tirei de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me ensinou. O Pai era o referencial de Jesus em tudo que ele fazia aqui na terra. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos em falar muito. Eu tenho, assim, às vezes eu fico até com dó dos meus filhos, porque quando eu pego para falar, minha amiga, o Senhor me deu esse podcast aqui, foi para eu dividir as energias com vocês, porque eles já não aguentam mais. Quando eu pego para falar, quando eu pego para ensinar, é um podcast, é 30, 40 minutos. E às vezes eu ali falando muito preocupada em falar o que está na palavra, em que eles tenham discernimento daquilo que é certo, do que é errado, vou trazendo um clima pesado para casa. Por quê? Porque fica um clima de ensino, de falar, de repetição o tempo todo. Que mulher que muitas vezes não faz isso? Quando eu li esse versículo, trouxe um conforto ao meu coração. Por quê? Porque eu preciso me preocupar muito com aquilo que eles estão vendo e talvez não precise me preocupar tanto em alguns momentos
em falar, em que eles estejam ouvindo. O testemunho, ele é muito importante. Eu costumo falar que a incoerência, por exemplo, na vida dos nossos filhos, ela é um evangelismo reverso. Por quê? Porque de vez de aproximar os nossos filhos aos caminhos do Senhor, ela faz afastar. Quando nós não temos uma atitude prática que é coerente com aquilo que nós estamos ensinando. E o que eu quero deixar para você nesse item 1 é isso. Acalme o seu coração e foque no testemunho e foque naquilo que você está incorporando na sua própria vida. Eu ouvi uma frase outro dia assim que é muito extraordinária, é forte, é impactante, que diz assim: os seus filhos, eles vão amar o Deus que você ama. Se você coloca Deus em primeiro lugar, se você ama a Deus sobre todas as coisas, esse testemunho ele vai ser muito valioso no seu ensino, na sua criação de filhos dentro do seu lar. Se você ama a oração, esse ensino vai ser valioso, porque você vai valorizar a oração dentro da sua casa. Se na sua casa é uma casa que tem respeito, esse ensino também vai ser muito precioso. Você não precisa ficar falando de oração toda hora, você não precisa ficar falando toda hora: meu filho, você tem que amar a Deus. Meu filho, você tem que ler a Bíblia. Meu filho, você tem que respeitar o próximo, seu irmão, seu pai, sua mãe. Se você, na sua própria vida, incorpora isso e dá esse testemunho, é aquela frase que a gente conhece: as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Então, esse versículo de João 8:28 precisa entrar no nosso coração também, nessa parte de criação de filhos, em que a gente tranquilize o coração e pergunte mais a Deus sobre o nosso testemunho, se o nosso testemunho está correto, se as nossas atitudes estão corretas, estão alinhadas. Isso mesmo, a palavra que eu quero trazer aqui agora é alinhadas. Estão alinhadas para aquilo que eles precisam aprender. Se estão alinhadas com a palavra de Deus. Isso, minha amiga, é muito importante. Em segundo lugar, eu quero te dizer que os filhos precisam mais de presença do que de presentes. Houve uma época, muitos anos atrás, há mais de uns 12 anos atrás, que eu dava muito mais presentes para os meus filhos do que eu dou hoje. Por quê? Porque eu era uma mãe muito mais ausente do que eu sou hoje. Na medida que eu fui acrescentando, que eu fui aumentando o meu tempo na criação de filhos, que eu fui aumentando a minha presença, que eu fui aumentando a minha participação, os presentes, eles foram diminuindo. Eu não tinha mais aquela necessidade de presentear tanto, eu não tinha aquela insegurança de que os meus filhos não me amariam. Eu comecei até a ser mais dura em algumas coisas, como princípios que eu não negocio, que eles precisam entender, incorporar ao caráter deles, e isso, mesmo sendo mais duro em alguns aspectos, mesmo assim eu continuei tendo paz. Então, você já percebeu que uma criança, ela troca tempo de qualidade por um presente caro. Meus filhos nunca me pediram festas caras ou coisas assim que fossem mirabolantes. Muitas vezes a gente faz uma festa, para a gente. Você já viu uma criança, ela troca um presente caro por uma caixa de supermercado que ela pega ali para recortar, colorir e brincar. Então, uma grande mentira deste século na criação de filhos é aquela frase que não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Minha amiga, isso é uma mentira, porque para a gente cumprir Provérbios 22:6, que a gente leu aqui, que é o tema do nosso podcast de hoje, instrua a criança no caminho em que deve andar, esse caminho em que deve andar, subentende-se que você está com a criança nesse caminho. Hoje, os meus filhos não me dão tanto trabalho quanto quando eu vou no supermercado. E eu sempre levo eles. Eles já estão maiores, eles já fazem esse programa comigo há muitos anos, mas no início, quando eu levava eles em mercado, quando eu levava eles em açougue, quando eu levava eles em feira ou num verdurão, minha amiga, era muito trabalho.
Era muito trabalho, eles corriam de um lado para o outro, eles derrubavam as verduras, eles choravam, eles cansavam, mas como que eu penso, como eu incorporei na minha vida, que eles precisam estar comigo em muitos lugares, mesmo que sejam desconfortáveis para eles, mesmo que não precise, mesmo que num primeiro momento pareça que eles não aprendam nada ali. Outro dia eu estava na feira com a Esther, isso foi bem recente, e eu falei assim, Esther, ela já vai na feira comigo há muitos anos. Ela ia chorando, ela ia esperneando, mas agora ela já vai tranquila, ela já entendeu que a gente tem essa missão de trazer esses alimentos para dentro de casa, que a gente precisa entender sobre os alimentos. Ela já tem 14 anos. Ela já precisa entender dessa logística da vida do lar ali. E eu falei assim, Esther, eu vou te dar R$10 se você descobrir que alimento é esse. E ela falou, então a senhora perdeu, mamãe. E eu falei, como assim? E ela falou, isso é gengibre. Era um gengibre enorme. Eu falei, Esther não vai saber o que é isso. Só que eu me esqueci que ela já vai na feira comigo há muitos anos. E eu vou passando pelas bancas e vou falando. Ela vai perguntando, ela vai me perguntando o que é aquele legume ali. Eu vou explicando quando eu vejo algo diferente, que ela não conhece. A gente vive aquele momento ali de uma maneira muito legal. O meu marido com os meus filhos também é a mesma coisa. Meu filho mais velho, ele troca lâmpada, ele troca botijão de gás, ele faz pequenas manutenções. Nossa, Vanessa, você não tem vergonha de falar isso? Não, eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Eles vão ser esposos e eles vão ser esposas. E eu já te falei aquela frase que diz, eu não estou criando apenas bons filhos, eu estou criando também bons maridos e esposas. E como que nós vamos passar os nossos valores? Como nós vamos passar os nossos princípios para os nossos filhos com um mínimo de tempo? Eu não consigo entender como isso pode funcionar. Eles precisam de tempo conosco, sim, o máximo que a gente conseguir passar. Eles não podem estar o tempo todo só em outras atividades, só na casa de amigos ou numa rotina alheia, como ali se a família fosse um ser estranho na criação deles. Não funciona assim. A gente precisa gastar esse tempo. Nós estamos vivendo hoje, a cada dia mais, a cultura da terceirização na criação de filhos. Nós estamos vendo conceitos que precisavam estar sendo ensinados dentro de casa, falados de maneira superficial em livros da escola. Minha amiga, isso é muito pouco. Conceitos que precisam estar enraizados, conceitos que eles precisam ver a gente viver. Não dá para ser ensinado como um conteúdo teórico no livro da escola. Não dá para ser ensinado só na escola dominical de domingo. Não, precisa ser ensinado todo dia. O texto de Juízes 2:10 é um texto bíblico que ele me entristece. Diz assim, depois que aquela geração, presta atenção nisso, morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. A geração que entrou na terra prometida, usufruiu ali, viu os benefícios do Senhor, aquela geração mais rebelde morreu no deserto, a outra geração entrou na terra prometida e os filhos dessa geração que entraram na terra prometida são esses aqui de Juízes 2:10. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Qual é o erro dessa história? Foi uma geração que não recebeu os princípios e valores da geração anterior. E para que os nossos filhos recebam esses princípios e valores da nossa parte, nós vamos precisar de tempo, nós vamos precisar de energia, nós vamos precisar de esforço e o mínimo de tempo não vai ser suficiente. Guarda essa verdade no seu coração. E o terceiro item que eu quero falar para você é: os filhos são herança do Senhor. Isso é uma outra coisa que a gente precisa renovar, essa verdade na nossa mente. Salmo 127:3 diz assim:
Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Na versão mais tradicional diz: os filhos são uma herança do Senhor. E eu te pergunto, minha amiga, o Senhor iria te dar uma herança ruim? O Senhor iria te dar uma herança que você não tem condição de cuidar? O Senhor iria te dar uma herança. Você tem o sonho, por exemplo, de ter muitos filhos e todo mundo te falando: não, você não pode ter muito filho, você tem que ter pouco filho, porque é caro, tem escola, tem isso, tem aquilo. O Senhor iria te privar no tamanho da sua herança, ou são as pessoas que estão te privando? Eu já disse aqui, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria tido uns 5 filhos. Eu não tinha a maturidade que eu tenho, então a minha herança é benéfica, é abençoada, mas foi menor, poderia ter sido maior. Então, hoje, como que são colocadas as coisas? São colocadas em: tenha poucos filhos, não tenha filho nenhum, filho é despesa, filho é problema. Filho é você abrir mão da sua liberdade. Filho é caro. Hoje tem a escola, tem isso, tem aquilo outro. Nossa, olha, vai encarecer a sua vida. E não é isso que Deus diz. Se Deus diz que é benéfico, é benéfico. E o que acontece hoje? Muitas vezes uma mulher que tem 3 filhos como eu, isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente quando as crianças eram pequenas, e eu andava muito com eles pequenos ali, um no braço, um agarrado na minha perna, o outro no carrinho. As pessoas viravam para mim e falavam assim: nossa, você tem 3 filhos? Eu me lembro que eu andava com um colarzinho com 3 crianças e as pessoas olhavam assim: nossa, como você consegue? 3 filhos? Parecia que eu estava quase cometendo um crime em ter 3 filhos, e não é isso que a Bíblia diz. Mas o que acontece hoje? Está vindo uma geração posterior que é preguiçosa e descomprometida, que não quer se render a essa bênção, a essa herança, a esse cuidado, que não quer administrar, minha amiga. Não quer administrar as riquezas do Senhor, que são os filhos. Só que Deus está procurando o que hoje? Deus está procurando mães facilitadoras, que Ele possa contar para fazer a obra dele nessa terra. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor, mas eles também têm propósitos específicos para cumprir de Deus nessa terra. Agora, uma geração preguiçosa, uma geração descomprometida com esses valores, com esse plano do Senhor, não quer mesmo ter filhos. Vai querer ter pet, porque o pet exige quase nada. O pet come qualquer comida. O pet não precisa acordar de noite para colocar ali um termômetro e tirar uma febre. O pet não tem um propósito do Senhor na terra para a salvação de vidas e para a ampliação do reino. Essa é a verdade. Eles podem ter um papel ali na família de alegria, um papel ali de companhia, mas eles não substituem filhos. Outro dia eu estava dirigindo o carro e eu vi um carrinho, a pessoa passeando com um carrinho, igualzinho um carrinho de bebê. Quando eu olhei dentro, não tinha um bebê, tinha um cachorro. É muito mais fácil a gente querer gastar tempo com animais do que a gente se comprometer com um propósito do Senhor nessa terra, como uma herança do Senhor. Até porque, com a herança do Senhor, nós precisaremos prestar contas. Então, se nós estamos descomprometidas, se nós somos egoístas com o nosso próprio tempo, com o nosso próprio conforto, com a nossa própria realidade, com os nossos próprios recursos, nós não vamos mesmo entender os filhos como herança do Senhor e querer ter filhos para um cumprimento de propósito. Então, para que a gente possa entender esse item 3, que os filhos são bênçãos, nós precisamos também retirar da nossa boca todas essas inverdades, para não dizer mentiras do inimigo plantadas no tempo de hoje, que os filhos não são aquilo que Deus disse que eles são. Então, a gente muitas vezes pode estar até ali no nosso dia a dia, passando uma mensagem errada para os nossos filhos, em meio a murmurações, em meio a reclamações, em meio a indiretas até para a vida deles, e eles levarem isso para a vida adulta e reproduzirem e serem até adultos
que não queiram ter filhos porque ouviram dos pais o tempo todo falarem que eles ocupavam demais o tempo, que eles gastavam todo o recurso da família. Então, nós precisamos também vigiar a nossa língua como mães, como pais, como servos do Senhor na criação de filhos e assumir essa verdade de que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Feliz é aquele homem, é aquela mulher que enche deles a sua aljava, que enche deles a sua casa. E eu quero encerrar aqui com 3 verdades para a gente fechar. A família é um ministério. Às vezes você está aí numa fase de vida que você está perguntando: Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, qual é o meu ministério? E eu vou te dizer um ministério que o Senhor tem te dado: família, casamento e criação de filhos. O que aconteceu comigo? Deus me revelou outro tipo de ministério depois que eu já estava com o ministério de família, da minha família, bem implementado na minha vida. Então, cumpre primeiro bem esse ministério que o Senhor está te dando aí, de lar, família, casamento e criação de filhos, e no momento oportuno que isso já estiver estabelecido na sua vida, o Senhor vai te revelar um outro ministério que Ele tem para você, para aquela outra fase de vida. Não atropele as coisas, não queira colocar um ministério externo se o ministério interno ainda não está da maneira como Deus planejou. Uma segunda verdade: uma família bem cuidada é um ato de adoração a Deus. Adorar a Deus não é só na igreja. Adorar a Deus não é só cantar louvores. Adorar a Deus é um estilo de vida que é provado no nosso lar, que é provado na nossa família, que é provado como nós cuidamos dos nossos. Como aquele versículo que está em Tito: aquele que não cuida dos seus é semelhante a um infiel. Deus nos prova. Deus prova a nossa adoração por meio do cuidado da nossa família. E como eu já disse aqui, Deus procura mães facilitadoras. E eu quero encerrar esse podcast com essa pergunta que você vai responder aí na sua casa. Você tem sido uma mãe facilitadora? Uma mãe que aproxima o seu filho de Deus? Uma mãe que é um canal de bênção na vida do seu filho para que ele possa ser também um instrumento de Deus, para que ele possa ser ensinado pelo Espírito, para que ele possa ser ministrado e que ele possa também ensinar e ministrar a outras crianças, a outros adolescentes, a outras pessoas? Eu quero encerrar esse podcast com essas 3 meditações e te dizer: minha amiga, não desista. Não desista, tome essa verdade, tome esse ministério e estes 3 ensinos práticos para a criação de filhos. Se você implementar e entender essa verdade hoje, já vai fazer muita diferença no seu lar. E eu estou muito feliz que você ficou comigo até agora. Compartilha esse podcast com mais 3 mães aí que também estão precisando deste ensino, e um beijo no seu coração.